Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas vermos o seguinte objeto de conhecimento de hoje. Hoje nós vamos verificar a revisão e avaliação da nossa aula de hoje. Então, vamos tomar nota de cada ponto e, ao mesmo tempo, valorizar esse tempo que nós vamos ter juntos e juntas na revisão de hoje. Vamos que vamos. Revisão. É tempo de rever a caminhada, reolhar a vida e, ao mesmo tempo, esclarecer alguns pontos que, às vezes, precisam ser reolhados. Então, na aula de hoje, eu quero que você dê muita atenção para cada conceito e como é que esses conceitos foram delineados, foram desenvolvidos ao longo da nossa unidade. Vamos, então, para a primeira ideia de hoje. Te lembra que nós falamos sobre direitos humanos? Primeira coisa, esse é um tema recorrente nas conversas nas redes sociais. Há quem goste e há quem não goste dos direitos humanos. Há quem defenda a sua necessidade para uma sociedade mais justa e há quem defenda a sua extinção. Interessante, quando pensamos essas três ideias que falamos agora nessa cartela, nós entendemos o que o povão fala de maneira geral sobre direitos humanos. Alguns falam que direitos humanos é direitos de partido A, X, B ou de ideologias políticas, mas quando pensamos em direitos humanos, nós temos que pensar na dignidade da pessoa humana. E mais, nessa égide, nessa pedra fundamental que vai, de certa forma, ser desenvolvido, que vai, de certa forma, crescer, que vai ter uma maior compreensão, todo o ordenamento internacional e também o ordenamento jurídico brasileiro. Então, mais do que nunca, é super importante nós entendermos um pouco sobre o que são direitos humanos. E mais, bora só o conceito de direitos humanos aí? Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, isso nós vamos estar comentando sobre direitos humanos. É tudo isso. Essa normativa que vai proteger todo ser humano e, ao mesmo tempo, ele vai reger todas as pessoas, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. E isso vai influenciar diretamente a relação do ser humano também com o Estado, ok? Mas, para melhor entendermos o que são os direitos humanos, eu te aconselho, eu queria, na verdade, que nós fizéssemos uma leitura sobre o itinerário histórico, como os direitos humanos vão se desenvolvendo ao longo da história, ok? E por isso que nós vamos fazer uma espécie de uma linha histórica demonstrando como que essa noção, porque essa noção que nós temos hoje aqui, que está aqui ao meu lado, é uma noção já mais atualizada, mais contemporânea. Mas nós temos que entender que essa noção ela teve um desenvolvimento histórico ao longo de toda a historicidade humana. E aqui vamos relembrar como é que nasceu os direitos humanos. Olha só, em 539 a.C., houve o Cilindro de Ciro. Ciro, que era um grande imperador lá daquela região lá da Babilônia, ele libertou todo o povo hebreu da escravidão da Babilônia. Então, essa foi o primeiro documento, que foi um documento colocado num grande cilindro de pedra, que libertou o povo hebreu da escravidão da Babilônia e colocou a primeira noção de dignidade humana. Depois nós vamos ver em 1215 a Carta Magna da Inglaterra, que é do João Sem Terra, que vai falar que todo poder político tem que ser legalmente limitado. Interessante, nesse contexto de 1215, nós não temos nenhum tipo de documento que vai falar sobre limitação do poder político.
E quando João Sem Terra implementa essa Carta Magna na Inglaterra, ele, na verdade, quer colocar limites a todo e qualquer tipo de poder político que tinha, na verdade, às vezes o poder de morte, de vida sobre as pessoas e, ao mesmo tempo, melhor ordenar as relações políticas na Inglaterra, né? Isso, de certa forma, vai ser um documento preponderante em 1215. Depois nós vamos ter, em 1689, a Declaração dos Direitos. E essa Declaração dos Direitos vai acontecer o quê? Vai ser um reflexo da Carta Magna de João Sem Terra lá na Inglaterra, que vai ser a instauração do parlamentarismo inglês e a limitação do absolutismo monárquico. Então, a partir de 1689, nós vamos ver que a coroa britânica ela vai limitar os poderes do rei e vai criar esse modelo que nós conhecemos de parlamento. O parlamento que vai ser, na verdade, inspirado naquele modelo do Senado romano, mas com a função de discutir os problemas da sociedade, de discutir, de repente, os problemas civis das mais variadas representações da sociedade que vão compor, naquele contexto, a sociedade inglesa. Então, nós vemos, então, o Cilindro de Ciro, a Carta Magna de João Sem Terra, em 1215, e depois a Declaração dos Direitos, em 1689. Mas, quando nós damos mais um passo, olha só, em 1776, nós temos um documento muito interessante que foi a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Na prática, gente, esse vai ser o primeiro documento que declara a igualdade entre todas as pessoas. Então, foi, na verdade, esse documento da Declaração da Independência dos Estados Unidos que vai dizer que negros e brancos, cristãos, todas as pessoas são iguais em direitos, mas a partir da noção, o quê? Da dignidade humana. Interessante que essa declaração de independência dos Estados Unidos vai influenciar, tempos depois, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi gestada dentro da Revolução Francesa, que vai abrir portas para a ideia de democracia que temos hoje, né? E, finalmente, em 1948, nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vamos ratificar que todos os seres humanos são iguais em direito e dignidade, ok? Então, nós vimos, então, de maneira bem geral, bem rápida, esse itinerário desde a questão de Ciro, lá na Babilônia, passando pelos ingleses, passando pela noção de direitos e deveres do parlamento inglês em 1600 e pouco, né? E depois nós vamos ver um pouco mais agora, depois de 1776, que essa noção de direitos humanos e esse anelo dessa noção de dignidade humana foi, de certa forma, se tornando mais e mais próximo e foi sedimentando a ideia de direitos humanos que nós temos. Vou dar um adendo também que é muito importante. Na nossa Constituição de 1988, quando você vai olhar os 72 incisos do artigo 5º, nós vamos ver que tem muito do artigo 5º que é inspiração, que é inspirado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o nosso ordenamento político hoje, nosso ordenamento basilar, que acontece a partir da Constituição de 88, ele vai ter como pedra, como fundamento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E mais importante, pensar que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela aconteceu, ela surgiu num contexto de Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial que massacrou toda a Europa, mas a Segunda Guerra Mundial foi a primeira vez que, de fato, a humanidade se confrontou e literalmente destruíram toda a estrutura do que a gente pensava de ordenamento jurídico. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos todos os massacres, os genocídios, toda a exterminação de sistemas políticos que até então estavam em voga, eles tiveram que ser reformulados e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que criou, de certa forma, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas,
ela, de certa forma, foi um recado de dizer, olha, basta a esse tipo de contexto de genocídio, de morte, de não validação do ser humano. Basta a todo tipo de discriminação. Então, por conta disso, você vai ver que a Declaração Universal de 48 vai influenciar as mais variadas constituições dos vários países do mundo, inclusive o Brasil. Ok? Vamos olhar aqui também a relação entre religião e direitos humanos. No cristianismo católico, a presença de inúmeras atividades humanitárias, como as pastorais sociais, que buscam amenizar o sofrimento de quem muitas das vezes está à margem da sociedade, né? Aqui nós vemos a imagem da criadora da Pastoral da Criança, né? Que irmã do Dom Evaristo Arnes, da doutora Arnes, né? Que se dedicou toda a vida para ajudar a alimentação das crianças que eram subnutridas. Eu não sei vocês, mas hoje a Pastoral da Criança, que é uma organização humanitária da Igreja Católica Romana, ela está presente de norte a sul do Brasil e ajuda muitas crianças a não morrerem de desnutrição. E na década de 90, principalmente quando nós tínhamos uma mortalidade muito grande de crianças, nós presenciamos situações de calamidade pública em relação à falta de segurança alimentar, né? E aqui nós podemos pensar o seguinte: as pastorais sociais, no plural, são serviços específicos a categorias de pessoas ou situações também específicas, né, da realidade social. Elas constituem ações voltadas concretamente para os diferentes grupos ou diferentes facetas da exclusão social, tais como, por exemplo, a realidade do campo, a realidade da rua, do mundo do trabalho, da mobilidade humana e assim por diante. Isso aí foi tirado da cartilha das pastorais sociais. Por que a gente está comentando isso, essa iniciativa da Pastoral da Criança? Porque essa iniciativa ela começou no Brasil desde a década de 70, depois se expandiu por vários lugares do Brasil, de norte a sul, principalmente combatendo essa temática da insegurança alimentar para crianças. E essa tecnologia da multimistura, que foi uma tecnologia que foi criada aqui no Brasil pela Pastoral da Criança, você reaproveita frutas, verduras, vários alimentos que às vezes não são bem aproveitados para garantir a segurança alimentar de crianças desnutridas. Tanto é que essa tecnologia social ela foi expandida e exportada para vários países da África, inclusive Angola, Moçambique e Haiti, onde morreu também a criadora da Pastoral da Criança, né? Que você vai ter, até inclusive em países aqui da América Latina, que você vai ter também essa tecnologia social em voga, funcionando. Foi uma contribuição brasileira que salva e salvou milhares de crianças da miséria e da fome, ok? E detalhe, sem dinheiro público. Isso é bem interessante. Foi a mobilização de vários cristãos que, de certa forma... E gente que não somente era católico, ter gente evangélica, várias igrejas que ajudaram e ajudam até hoje a Pastoral da Criança aí pelo mundo afora. Okay? Temos também vamos ver aqui as religiões de matriz africana, né? Essas religiões que mantêm vivos os elementos das religiões africanas trazidos para o Brasil, durante o período da escravidão, também possuem forte e intensa atividade na promoção dos direitos humanos. Olha só, é muito interessante nós pensarmos nessa presença dos terreiros, porque geralmente essas religiões e seus adeptos são vítimas de intolerância religiosa e têm suas liberdades ameaçadas. A liberdade religiosa e a liberdade de culto são pilares dos direitos humanos, ok? O que é importante nós pensarmos aqui quando pensamos nessa relação entre os terreiros e direitos humanos? Pode vir aqui comigo, por gentileza. Para pensar que, infelizmente, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais perseguem
que mais tem atividades de intolerância e de perseguição contra terreiros, contra adeptos das religiões de matriz africana, por uma pseudo-cristianismo, uma pseudo pureza, que muitas das vezes ignora artigos como o artigo 5º da nossa Constituição, que garante liberdade de culto e liberdade de religião para as pessoas que querem, na verdade, exercer. E segunda coisa, muitos desses terreiros estão nas periferias das grandes cidades e prestam, sim, um trabalho sem igual, tanto na parte de acolhida a pessoas com problemas alimentares, quanto também na dimensão da acolhida a pessoas das mais variadas, pessoas muito excluídas da sociedade, né? Vou dar um exemplo. Aqui em Manaus nós tivemos, durante a pandemia do Covid-19, situações que muitos terreiros foram usados como centros de distribuição de alimento para pessoas que estavam passando fome, para pessoas que estavam desempregadas. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer, inclusive, a Aratrama, que é a Associação de Terreiros da Amazônia, presidida pelo pai Alberto Jorge, capitaneou uma dessas iniciativas na periferia de Manaus, ajudando e amparando centenas de famílias que estavam em situação de segurança alimentar durante a Covid-19. Pena que essas situações não são visibilizadas, mas eu pude presenciar isso. Fora situações de pessoas que tiveram acesso a medicamento, a acolhida, a medicamento também natural, a partir de plantas, durante a Covid-19. Esses são exemplos de mobilizações religiosas que, de certa forma, fizeram o bem sem vir a quem. E detalhe, pessoas de todas as religiões acorriam e tinham acesso às cestas básicas e outros benefícios desses locais de matriz africana. Vamos ver também outro passo, por gentileza? Então, esses adeptos dessas tradições religiosas precisam a todo instante recorrer à autoridade do Estado para que tenham seus direitos garantidos e seus locais de culto respeitados. Essa triste realidade tem levado adeptos dessas religiões a se especializarem em leis e em direitos humanos e a se organizarem em grupos e associações bem formadas e articuladas a fim de ter suas liberdades protegidas pelo Estado brasileiro. Agora nós vamos ver aqui uma outra coisa que é bem importante, que nós vimos ao longo da aula, que é a questão da ética nas religiões, né? Quando nós pensamos em ética nas religiões, olha só esse cenário, né? Bem bonito, essa estrela, essa coisa bonita dessa diversidade, né? Nós temos que pensar que a ética nas religiões não nasce por acaso, mas é fruto de várias reflexões diante de algumas situações. Vamos ver algumas delas, né? Por exemplo, a divindade diante de uma escolha, né? Conceder ou não a liberdade do ser humano? É ético ou não? Pensar também uma outra situação, os fundadores e profetas das religiões diante do dilema da vida, né? Curar ou não no dia de sábado? É ético ou não, né? Os adeptos da religião na vida cotidiana, por exemplo, o aluno cristão pode colar ou não durante a prova? São situações que podem acontecer no dia a dia da vida, né? Então, quando nós pensamos em ética e, ao mesmo tempo, essa dimensão das religiões, nós pensamos em situações práticas que, mais do que nunca, a pessoa tem que decidir e que tem que agir de tal maneira que a consciência, presta atenção, a consciência esteja em paz com a pessoa que está decidindo. Mas decidir não por conveniência, decidir porque é de fato certo, é de fato aquilo que vai proporcionar uma felicidade genuína, que a gente chama de eudaimonia, né? Ok? Um outro ponto que é bem interessante é que os exemplos dessa relação entre ética e religião são inúmeros e nos mostram que a ética e as orientações de vida que a religião dá a seus adeptos, elas brotam do dia a dia, do cotidiano, pois é nessa dimensão humana que as pessoas vivem a religião e cada uma precisa fazer sempre o que é certo e o que é bom, ok?
Olha só que interessante. Então, quando pensamos em religião e essa dimensão da ética, nós temos que pensar o quê? Que a dimensão da ética, ela brota, ela de certa forma se desenvolve do chão da vida, do chão do cotidiano. Entender isso é entender aquilo que, de certa forma, você vai exercer a tua religião, sempre em consonância do respeito ao próximo. Ok? Não te lembra daquela regra de ouro que falava que eu tenho que fazer ao outro aquilo que eu gostaria de que fosse feito comigo? Então, de certa forma, quando pensamos na dimensão da ética nas religiões, nós poderíamos dizer que é uma prática de comensalidade, é uma prática de estar junto, de fazer o bem sem ver a quem. Ok? E aqui, dando um outro passo, nós podemos pensar a questão dos valores. Quando pensamos em ética, pensamos nessa dimensão da moralidade das religiões, nós temos que pensar quais são os valores comuns às diferentes religiões. Apesar de suas diferenças, as religiões partilham alguns valores éticos comuns. Isso mostra que as religiões também possuem preocupações comuns em relação à conduta humana e à sua melhoria. E aqui nós podemos pensar alguns valores que são antigos, né? Por exemplo, pedir a bênção às pessoas mais velhas da família, guardar o silêncio e ter respeito no luto da própria família ou de uma família amiga. Isso é coisa de antigo, mas que é ético, que tem atualidade. Outro valor, dar a vez aos mais velhos, às gestantes, às pessoas com necessidades especiais. Não fingir no ônibus que o idoso passou do teu lado, aí você bota a cabeça e finge que está dormindo, para não dar o lugar para o velhinho lá no ônibus. Quantas vezes vemos isso no 640, no 005 da vida aqui em Manaus e no Brasil afora, né? Rezar e orar antes de comer. Eu sei que às vezes tem a fome, mas a fome não vai te tirar a vida. Então, por que não agradecer um pouquinho a comida que você tem acesso a partir da luta do seu pai, da sua mãe, né? Também nós temos outros valores éticos bem importantes que são universais. Por exemplo, o valor do perdão, a bondade, a honestidade, a caridade. Todos esses, perdão, bondade, honestidade, caridade, são valores que estão presentes nas mais variadas religiões. Então, gente, nós chegamos até aqui e fizemos assim um voo, né, um olhar holístico sobre o que vimos ao longo dessa unidade. Mais do que nunca, nós queremos assim desejar a você, meu caro aluno, minha cara aluna, que você possa aprender tudo isso na mente e, ao mesmo tempo, entender que esses valores que foram colocados há pouco, que são valores éticos, possam ser práticas de vida, no respeito ao outro, em obedecer, de certa forma, aquilo que a sua consciência aponta como é errado, em fazer o bem sem ver a quem, e, ao mesmo tempo, respeitar quem pensa diferente de você. Ser diferente, pensar diferente, ter estilos diferentes, não me dá o direito de ser cruel com o outro. Ser diferente, pensar diferente, não me dá o direito de ser cruel com o outro. Muito pelo contrário, me dá a responsabilidade de respeitar o outro, a maneira do outro, mesmo que seja uma pessoa diferente, que tenha fé, que tenha uma fé diferente, que não tenha fé, que tenha outro tipo de visão de vida diferente, mas que ele tem também o direito de se manifestar. Isso que é preconizado em qualquer democracia e que, de certa forma, tem a ver com a dimensão da dignidade da pessoa humana. Então, muito obrigado até aqui e que bom que nós possamos dar passos melhores no futuro, que começa agora.